Você já ouviu alguém dizer que alguns estados sustentam o Brasil inteiro? Esse é um debate que aparece com frequência na política, na economia e até nas redes sociais. Mas será que isso é verdade? Será que existem estados que pagam mais do que recebem? E por que o Brasil possui um sistema que redistribui recursos entre as regiões? Para entender isso, precisamos falar sobre um conceito fundamental da organização do país: o Pacto Federativo. O Brasil é uma federação. Isso significa que o país é formado por diferentes unidades políticas: estados, municípios e o governo federal. Cada um possui responsabilidades próprias, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Mas existe um detalhe importante: a maior parte dos impostos arrecadados no país não fica diretamente com os estados ou municípios. Grande parte desses recursos é recolhida pela União, que depois redistribui parte desse dinheiro. E é justamente aí que começa o debate. O Pacto Federativo é basicamente o conjunto de regras que define como o poder e os recursos são divididos dentro de um país federal. No Brasil, essas regras estão principalmente na Constituição de 1988. Ela determina como os impostos são arrecadados e como parte deles deve ser distribuída. Entre os principais mecanismos estão o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Esses fundos transferem bilhões de reais todos os anos para diferentes regiões do país. A lógica por trás desse sistema é reduzir desigualdades regionais. O Brasil é extremamente desigual. Algumas regiões possuem maior concentração de indústria, serviços e infraestrutura. Outras enfrentam dificuldades econômicas históricas. Por isso, a Constituição estabeleceu mecanismos para que parte da arrecadação nacional fosse redistribuída. A ideia é permitir que estados consigam financiar serviços básicos, como saúde, educação e segurança pública. Mas é justamente nesse ponto que surge um debate intenso. Alguns economistas e analistas argumentam que certos estados acabam contribuindo muito mais para a arrecadação nacional do que recebem de volta em investimentos federais. Estados com grandes polos industriais e econômicos, especialmente no Sudeste e no Sul, concentram uma parcela significativa da produção econômica do país. Por outro lado, muitos estados dependem fortemente de transferências federais para equilibrar suas contas. Isso leva a uma pergunta importante: o modelo atual consegue equilibrar solidariedade nacional e eficiência econômica? Entre as principais críticas ao Pacto Federativo estão a forte centralização em Brasília, a dependência financeira de alguns estados e municípios e a dificuldade de muitos governos locais em gerar receita própria. Alguns especialistas defendem uma reforma federativa que daria mais autonomia financeira para os estados. Outros argumentam que a redistribuição é essencial para manter o equilíbrio social e reduzir desigualdades regionais. No fim das contas, o debate sobre o Pacto Federativo envolve uma questão complexa: como equilibrar desenvolvimento econômico, justiça social e unidade nacional. Até hoje, economistas e políticos discutem qual seria o modelo ideal. Mas uma coisa é certa: entender como o dinheiro circula dentro de um país é essencial para compreender como ele realmente funciona. Agora eu quero saber a sua opinião. O Pacto Federativo brasileiro precisa de mudanças, ou ele já cumpre bem o papel de reduzir desigualdades? E se você gosta de aprender história, economia e política em poucos minutos, inscreva-se no canal A Pílula do Conhecimento.